escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula bíblica virtual. Eu sou a tia Gislaine, estava já com saudade de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre o sexto mandamento. Nós estamos lá em Êxodo, né? Falando sobre os 10 mandamentos que o Senhor nos deu. E na lição passada vocês estudaram sobre o quinto mandamento, que fala: honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. O quinto mandamento que vocês viram, ele já está aqui, ó, na nossa revista, para que seja respondido as lições, tá bom? Vamos ver? Na segunda-feira. Na palavra de Deus, observamos que devemos honrar pai e mãe. Não só eles, mas os dois. Também descobrimos que devemos honrar a mais algumas pessoas. Lá em Levítico 19:32, é para você ler. E depois pinte com os espaços os pontinhos e descubra quem devemos mais honrar. Dica: cãs, quer dizer de cabelos brancos. A tia Gi já pintou e saiu aqui, ó. Vai lá na sua revista, preenche pontinho por pontinho na sua cor preferida e veja. O que está falando aqui? Quem que nós devemos? Aos mais velhos. Fácil, né? Terça, a promessa. Este é o mandamento com promessa dado por Deus. E que promessa é essa? Leia Efésios 2 e 3 e complete a frase abaixo com as palavras que estão na casa. Tá vendo aqui? A casa tem todas as palavras e é para você preencher. O quinto mandamento diz que devemos honrar aos nossos pais. Este é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Nós devemos fazer isso para que tudo dê certo em nossas vidas e para que vivamos muito tempo na terra. Fácil também. Quarta, quando devemos obedecer? É fácil obedecer aos nossos pais quando a coisa que temos de fazer é fácil, mas não é só nesses casos que devemos obedecer. A Bíblia nos ensina que o nosso dever cristão como filhos é obedecer sempre aos nossos pais, porque é o que Deus gosta. E onde mesmo encontramos esta passagem? Leia as passagens abaixo e circule aquelas que falam sobre este assunto. Efésios 6:1 é um e Colossenses 3:2 é o segundo versículo que deve de ser circulado. Agora a aplicação da folha, na quinta-feira, temos um telefone com os numerais. Então aqui tem uma tarefa para a gente preencher com os numerais. Vamos lá? Existe uma bela razão para nós obedecermos a este mandamento. Decifre o criptograma abaixo e descubra. Mas atenção, para cada número você tem 3 opções de letras. Depois confira suas respostas lá em Efésios 6:1 e Colossenses 3:20. A primeira linha está dizendo: devemos obedecer aos nossos pais.
em tudo, porque é justo e agradável ao Senhor. Olha que fácil. Devemos obedecer aos nossos pais em tudo, porque é justo e agradável ao Senhor. É o que completou na quinta-feira. Sexta, memorizando o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas onde é que está escrito mesmo esse mandamento? Copie as letras dos números ímpares e saiba onde encontrar o quinto mandamento. Êxodo 20:16. E no sábado é um desafio final. Pense e responda: você tem honrado os seus pais ou os responsáveis? Como que você deve? Como que você lhes tem obedecido? Como que você tem respeitado? Tem amado? Escreva aqui um termo de compromisso em que você promete a partir de hoje e sempre honrar, respeitar, obedecer e amar os seus pais e os seus responsáveis. Em seguida, mostre este termo a eles, pedindo que eles também assinem um termo. Aqui embaixo tá para você preencher o seu nome. A tia G não colocou, mas eu vou deixar para que vocês façam, tá bom? Coloque o seu nome e quem é que está descumprindo esse mandamento, coloque aqui também, tá bom? E faça uma oração para que a partir de hoje você consiga corrigir aquilo que está desajustado, porque a Bíblia diz que para prolongar os seus dias na terra em paz, é preciso honrar o papai, a mamãe e os mais velhos. Então, você pode viver muitos e muitos e muitos anos, até ficar de cabelo branco, como algumas pessoas mais velhos, e tendo muita paz no coração, muita alegria, porque você sempre respeitou o papai e a mamãe, sempre respeitou o vovô e a vovó, os professores, os mais velhos, que a Bíblia diz: respeite os mais velhos, respeite o papai e a mamãe, os que têm cabelo branco também, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa aula da lição número 7, que vai falar que é uma opção de vida. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado porque nós podemos respirar, nos alegrar, confiar no Senhor. Nós podemos andar com a nossa família, unidos numa única fé, que é servir a Jesus Cristo, que é ser feliz obedecendo, porque é bom, perfeito e agradável aos nossos dias estarmos em comunhão com o Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para que possamos aprender essa lição que vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar a nossa aula falando do sexto mandamento. O sexto mandamento, ele se encontra em Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Esse versículo é bem curtinho, mas ele é profundo. Olha o que a Bíblia diz: que a vida é um dom de Deus e que deve ser preservada. Compreender que as nossas palavras e as nossas atitudes podem ferir pessoas e ser estimulado a expressar palavras gentis às pessoas é o que Deus quer para o nosso alvo. O sexto mandamento, ele diz que nós não devemos desonrar, não devemos odiar, não devemos ofender e também não devemos matar o meu próximo. Há várias formas de nós matarmos o nosso próximo. Às vezes, a gente manifesta o modo de matar o próximo com fúria,
com raiva, com indiferença ou até mesmo com maltrato, sabe? No 6º mandamento, ele diz sobre não matar, tá? O que nós temos que lembrar? Que esse mandamento diz que que a nossa vida é uma vida preciosa. Por isso nós devemos preservar a nossa vida. Deus criou cada ser humano e ninguém nasceu sem que fosse pela vontade de Deus. Então, nós somos todos iguais, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador e destruir uma vida é destruir o que Deus fez. Olha que forte. Ninguém tem o direito. Eu sei que alguns casos acontece, a gente escuta nas mídias, né, na televisão, que alguém tira a vida de outra pessoa. Nós sabemos que alguns motivos de pessoas que tiram a vida do próximo são banais, são feitas em fúria, em momentos que a pessoa estava com muita raiva de alguma situação. Então ela comete mesmo um assassinato, e isso Deus não se agrada, porque a vida ela é preciosa. Na Bíblia, lá em Gênesis, teve o primeiro homicídio. Adão e Eva tiveram 2 filhos, o Abel e o Caim. Eles foram ensinados a obedecer e oferecer os sacrifícios ao Senhor. Acontece que Abel compreendeu os desígnios de Deus, ele compreendeu o que era bom e agradável a Deus. Já Caim, não. Caim ofereceu para Deus coisas que não eram realmente puras diante de Deus, porque lá dentro do coração dele, ele não pensou em oferecer o melhor, ele entregou para Deus qualquer coisa. Ele achou que Deus não ia se importar se ele entregasse qualquer coisa. E Deus, que vê tudo, Deus não se agradou da oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta do Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por causa dessa situação, acendeu uma tremenda inveja, uma ira, uma raiva muito grande no coração de Caim. E sabe, Deus conversou com ele lá em Gênesis 4, 6, 7 e alertou ele que já havia ira no coração dele e que ele tinha que mudar de atitude e fazer o que era correto. Se ele fizesse o que era correto, Deus se alegraria dele. Mas ele não ouviu o que Deus falou. Eu vou ler para vocês. Deus então disse para Caim: por que andas irado e por que decaiu o seu semblante? Se proverdes o que é bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. O que Deus estava dizendo para Caim? Que ele já tinha percebido que Caim estava muito irado, que acendeu uma inveja no coração dele e que ele que teria que controlar esse desejo do coração. E é isso que Deus estava alertando para ele. Mas será que Caim realmente ouviu o que Deus falou? Caim não deu ouvidos a Deus. E pior, acendeu mais ainda uma fúria dentro do coração dele e ele bolou algo contra o irmão dele. Caim matou Abel e, infelizmente, ele pecou diante do Senhor. O que eu quero falar para você? Que ele não soube valorizar a vida e nem a do irmão dele. Ele deu ouvidos ao inimigo da nossa vida, da nossa alma, que ficou falando para ele: desobedece a Deus, desobedece a seu pai,
faz aquilo que está dentro do seu coração. E ele, como ele estava muito nervoso, com muita ira, ele fez o que era mal perante o Senhor. O que nós vamos ver aqui? Que Deus não quer que a gente age pela emoção. Que Deus não quer que a gente se afaste dele. Que Deus, ele tem prazer naquele que obedece e ouve aquilo que Deus está falando. Lá na Bíblia, também tem a história de outra pessoa que estava sendo perseguida pelo rei Saul. O rei Saul primeiro amou demais uma pessoa, só que aí começou a acender a ira, a inveja, a raiva, e ele começou a perseguir alguém. Quem se lembra? Vamos falar aí o nome dessa pessoa? Davi. Davi era muito amigo do filho do rei Saul. E Saul começou a ficar irado. Não tinha sossego, ele só queria perseguir e matar Davi, perseguir e matar Davi. Um dia, Davi se escondeu dentro de uma caverna. E aquele rei estava há dias indo atrás de Davi. Davi não tinha sossego, ele tinha deixado a sua família, os seus amigos e tinha fugido. Cada dia mais ele tinha que ficar distante. E ele entrou dentro de uma caverna. Mas para surpresa dele, alguém também ficou cansado da viagem. Era o rei Saul e toda a sua guarda. Eles entraram na mesma caverna que Davi. Só que eles não perceberam que Davi estava lá. E aí eles ficaram cansados. E o rei tirou um jarro dele de água, colocou do lado da cabeça dele e tirou também a sua espada para poder dormir. E não percebeu que Davi estava lá dentro daquela caverna. E aí a Bíblia diz que eles dormiram profundamente. Sabe aquele sono muito cansado, muito profundo? Eles apagaram e não ouviram nada. Davi estava sendo perseguido por esse rei. Ele teve oportunidade naquela noite, naquela madrugada, de chegar pertinho do rei Saul, que estava dormindo. Ele tinha tudo para matar o rei Saul. Ele tinha o jarro para quebrar na cabeça do rei e ele tinha também a faca, a espada do rei para matar o rei naquele momento. Se ele quisesse deixar falar os pensamentos que estavam ali de ira, de raiva, ele teria matado o rei. Só que Davi escolheu o melhor. Ele, então, diferente lá de Caim, ele obedeceu a Deus. Ele lembrou-se de que Deus, ele preserva a vida. Ele ama a todos aquele que ele criou. Então, ele não matou o rei Saul. Mas ele levou embora o jarro e levou embora a espada do rei. Quando amanheceu e o rei levantou e foi embora e começou a viajar, Davi subiu em cima de um monte e gritou: Saul, Saul, olha eu aqui. Aí Saul olhou para trás e ele mostrou o jarro de água do rei e a sua espada. O rei Saul pôde ver naquele momento que Davi estava com o poder da vida do rei e que ele foi misericordioso e não matou o rei Saul. Ele até reconheceu que foi fantástico aquilo que o Davi fez, a ação de ter poupado a vida do rei. Mas pensa que isso mudou o coração do rei Saul? Não. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 26, de 9 a 11, diz essa história. Depois você abre a sua Bíblia aí e você vai ver que o Davi poupou a vida do rei Saul, sabe? Ele teve toda a oportunidade para matar o rei e assim ele não fez. E Deus se agradou de Davi. Deus poupou a vida do Davi. Tanto é que
ele teve igual a Caim o direito da escolha e ele optou por honrar ao nosso Deus e obedecer em Deus em todo lugar. Lá no versículo 16 e o 17, ele fala exatamente isso, que o rei Saul viu que Davi cuidou de não matar ele, mas mesmo assim ele não cuidou de voltar o seu coração para Deus. Mas você sabia que existe um jeito de matar uma pessoa e ela continuar vivendo? Não estou falando de zumbi, nem de fantasma, nem de nada. Estou dizendo do modo que a gente trata o nosso próximo. Como que é que diz isso? Lá em Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a um julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem nenhum motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a ser julgado. E quem proceder um insulto, xingar o seu irmão, estará sujeito ao julgamento de tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Jesus é quem disse isso. Se você desejar o mal para o próximo e querer que ele só se dê mal na vida, corre o risco de você também parar no mesmo lugar que você deseja que ele vá. E Deus não quer isso. Você tem duas escolhas: amar o próximo, perdoar quando ele te ofende, ou fazer igual Caim, que teve a má escolha e acabou matando o irmão. Não só do jeito que ele matou de verdade, mas com raiva, com inveja, com vários sentimentos ruins que vêm diante da nossa vida. O que nós aprendemos agora? Que o apóstolo João, lá no livro de 1 João 3,15, ele diz assim, que nós devemos, todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Ou seja, que nós devemos valorizar a pessoa, buscando o seu bem-estar, porque toda pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, para encerrar. Quando uma pessoa tem cara fechada, mau humor, tá sempre falando mal do próximo, significa que dentro do coração dela está crescendo cada vez mais a ira, a raiva, a inveja dos próximos. Essa pessoa, ela não se alegra com o seu próximo. Quando você encontra na sua vida pessoas alegres, dispostas a ajudar, a servir, a socorrer, essas estão optando por amar. Assim como Deus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós vamos ver hoje? O nosso versículo em ação, memória em ação, qual é? Bem curtinho, é fácil de falar. Não matarás. Então você quer saber como que você pode promover a vida? Falar coisas boas para o próximo. Para aquele seu amigo que está abatido, você pode ser atento, ouvir, obedecer, ser gentil, elogiar uma pessoa quando está triste. Isso tudo mostra quanto que você ama o seu próximo. E aí eu quero dizer que Deus se alegra daquele que busca sabedoria e o conhecimento de Deus. Nós vamos encerrar essa aula certos de que até aqui o Senhor nos ajudou. Beijo da Tia Gi. Ótima semana. Façam a sua lição, tarefa de casa, que a próxima professora vai corrigir. Bye, bye. Fique com Deus. Não terá outro Deus além de mim.
jamais louve o barro, coisa assim. Nunca me chame sem razão e guarde o sábado pra adoração. Honra teu pai e mãe, pra que viva mais na terra. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta pra ninguém. Não deseje aquilo que não convém. Não terá outro Deus além de mim. E jamais louve o barro, coisa assim. Nunca me chame sem razão e guarde o sábado pra adoração. Honra teu pai e mãe, pra que viva mais na terra. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta pra ninguém. Não deseje aquilo que não convém. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta pra ninguém. Não deseje aquilo